Muito obrigado, meu querido Cássio, pelas palavras generosas. Para mim é uma honra enorme participar, talvez pela primeira vez de modo oficial, de uma atividade do Centro de Bioética da Amazônia e também em parceria com os estudos nacionais, ainda mais com o convite de um amigo como tu e da Milena, por quem eu tenho a mais profunda amizade e admiração. E digo oficial porque já me sinto um admirador, um participante deste grupo, porque pertenço à geração que teve como influxo inicial da sua formação, pelo menos para mim foi inicial, para vocês talvez nem tanto, do padre Fabrício Meroni, que está por trás dessa iniciativa e dos estudos de bioética aqui em Belém e também de algum modo no Brasil. De fato, eu fui a uma especialização em bioética no Hospital Gemelli, em Roma, assim como vocês, e lá me interessei profundamente pela filosofia moral, que está diretamente ligada à antropologia filosófica. A pergunta pelo bem, pelo justo, pelo adequado, pelo correto, pelo legítimo, do ponto de vista moral, jurídico e político, se relaciona diretamente pela pergunta: quem é o agente moral? Quais são os seus deveres para consigo, para com os outros? Em outras palavras, quem é o ser humano? Quem é a pessoa humana? Quais são os direitos intrínsecos cabíveis a esta pessoa? Então foi ali que eu decidi estudar filosofia mais a sério, mais profundamente, e depois segui inclusive no caminho acadêmico da filosofia. E também fico particularmente honrado por ter nesta mesa o meu querido mestre, professor Sandro Alex, por quem eu também tenho a mais profunda gratidão, a mais profunda admiração, e conhecer, ainda que virtualmente, o Dalton, de quem já tanto escutei falar, e cuja obra e cuja intervenção pública eu sou um receptor, um telespectador, um leitor. Então, me sinto em casa, me sinto feliz, espero poder contribuir com as minhas reflexões filosóficas. De fato, eu não continuei um estudo sistemático de bioética depois desse período, em 2005, em que eu fui a Roma, mas em 2014, mesmo tendo continuado a estudar a filosofia moral que subjaz a todo o debate bioético, o Mário Ribeiro é o meu doutorando e me procurou para fazer uma pesquisa de trabalho de conclusão, em cuja banca estava o Sandro, inclusive, e desde então, 2014, eu o acompanho e aprendo dele, voltei a estudar junto com ele a bioética. E a gente tem um grupo de pesquisa, a Tradição da Lei Natural, que estuda, entre outros, John Finnis e Robert George, que são bioeticistas de importância internacional e que esses sim a gente estuda muito. Então, juntamente, o Mário já fez o trabalho de conclusão, já fez o mestrado, está no doutorado e tem um estudo muito avançado no campo da bioética atomista. E eu devo a ele muito do que eu sei, porque eu acompanho e sou coautor das suas publicações. E a gente vai publicar um livro no começo do ano que vem, que eu acho que pode contribuir bastante para o nosso debate, chamado exatamente Dignidade da Pessoa Humana e Direito à Vida. De modo que eu estou concentradíssimo neste livro agora, eu estou redigindo e revisando, são uma coletânea de artigos, e para mim é até difícil de falar em 40 minutos, porque eu estou com muitos argumentos na ponta da língua, estou com esse tema sobre a mesa. Então eu pretendo tratar com vocês, talvez de um modo muito básico e muito elementar, mas o problema é que isso poderia ser ruim se a gente não tivesse esquecido o elementar. O Schiller, um grande filósofo alemão, dizia que os começos são sempre banais. Mas nós esquecemos dos começos. Nós esquecemos dos princípios. Nós esquecemos e ignoramos os fundamentos. E por causa disto, todo o resto se torna complexo, difícil e obscuro, porque a gente simplesmente esqueceu quem é a pessoa humana. Então talvez eu queira, de modo inoportuno se for considerado um público mais avançado e especializado, mas de modo talvez oportuno, lembrar simplesmente quais são os princípios, quais são os fundamentos e qual é o conceito
propriamente de pessoa humana e qual é a sua dignidade, aceitando um título que me foi proposto pelo próprio Cássio. Eu tenho certeza que será uma simples introdução para as águas mais profundas que serão navegadas pelo Dalton e pelo Sandro depois de mim, né? E certamente haverá uma afinidade, mesmo talvez uma repetição. Então, o primeiro ponto da minha reflexão é que a gente vive uma época de crise, e isso é muito evidente. E para a filosofia, o que interessa na crise não é naturalmente a crise, por exemplo, material da escassez, que preocupa a economia, por exemplo. A crise política dos mecanismos de contenção de poder, das disputas pelo poder, da prática, do exercício do poder e da eventual dissolução do poder numa época de revolução ou guerra, como preocupa a ciência política e mesmo o direito. Para a filosofia, preocupa o significado que nós atribuímos às palavras. A filosofia fundada por Platão, há 2.400 anos atrás, é fundamentalmente uma dialética dos conceitos. Se vocês lembram, Sócrates partiu na rua, na via pública. Eu gostaria de ter alguém para ver, porque agora que vocês desapareceram da tela, eu estou aqui olhando para mim mesmo. E felizmente eu não tenho a síndrome narcísica da autocontemplação, então, pelo contrário. Agora, obrigado. Então, Sócrates perguntava, o que é a justiça? Não, todo mundo sabe o que é a justiça, a gente dar a cada um o que lhe é devido, a gente troca aqui. Não, mas espera aí. O que é devido a cada um? E o que é a beleza? E o que é o amor? E isso pode parecer um truísmo, porque aparentemente essa é uma pergunta banal, porque todo mundo sabe. Mas não é verdade que todo mundo sabe. Porque as pessoas estão confusas. E isso caracteriza a crise da democracia ateniense, a crise da cultura helênica, na qual Platão estava inserido, e que exigiu de Platão uma terapia da linguagem, uma dialética da linguagem para tentar entender o que de fato significa o ser das virtudes, naquele caso especificamente, as virtudes da coragem, da temperança, da prudência, da justiça, para lembrar das 4 virtudes cardeais. O que significa essas coisas em si mesmas, mesmo que toda a caverna da sociedade política as negligencie. Ou seja, o filósofo seria capaz de sair da caverna por um esforço intelectual profundo de depurar as informações correntes e não simplesmente aderir a uma das versões concorrentes na sociedade. Então a filosofia que eu busco praticar não é aderir a uma ideologia de direita ou de esquerda, aderir a uma concepção progressista ou conservadora, aderir a uma religião teísta ou ateísta, transcendente ou imanente. Não se trata de nada disso. Se trata de tentar perceber o quanto nós podemos conhecer a verdade das coisas, em si mesma considerada, por uma capacidade intelectual e dialética de refutar e criticar aquelas versões parciais. Ou seja, discernir o ser do parecer. E o caso da pessoa humana como conceito antropológico fundamental da filosofia moral e da filosofia política e da experiência humana como um todo, é um desses conceitos fundamentais para uma filosofia moral digna desse nome. Então, nós precisamos usar esta palavra de modo substancialmente fundamentado. E por isso é sim um trabalho filosófico, por isso me sinto vocacionado a contribuir e participar de toda essa meritória atividade, tentando elucidar nos ombros dos gigantes esse conceito. Tá? Isso porque a gente, como Santo Agostinho, quando era perguntado sobre o tempo, dizia, quando não me perguntam, eu sei do que se trata, mas quando me perguntam o que é o tempo, eu não sei dizer o que é o tempo. Então a gente sabe mais ou menos intuitivamente o que é, quem é a pessoa humana, quando de algum modo a nossa natureza se realiza, quando a gente consegue viver, digamos, e sente que as coisas funcionam.
por assim dizer, do ponto de vista individual e social. Mas quando há uma degradação, quando há uma subtração, quando há uma experiência de perda, de uma experiência de subtração da natureza da pessoa humana, a gente percebe também. Então é claro que o século XX é um século de despersonalização de muita gente e de ideologias que reduziram o reconhecimento, que deixaram de reconhecer boa parte das pessoas humanas. Então, as experiências de violação da personalidade humana, as experiências de degradação, de humilhação e de desumanização, sobretudo do nazismo e do comunismo, nos permitem ver com toda clareza regimes políticos profundamente injustos, exatamente porque privaram a milhões de pessoas os seus direitos humanos fundamentais. Tanto é que em 1948, num gesto de conscientização universal, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas declarou os direitos universais. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é um marco para qualquer reflexão. E nesta declaração se fala de uma dignidade inerente à pessoa humana, dotada de direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma exceção, sem nenhuma dotação, sem nenhuma escolha, por quem quer que seja, de quem é digno ou não. Então, o primeiro ponto aqui é que a dignidade não se escolhe, a dignidade não se dota, a dignidade não tem começo e nem fim, no sentido substancial que nós estamos tratando. Ninguém se torna digno e ninguém deixa de ser digno. E também ninguém se torna pessoa e ninguém deixa de ser pessoa. No nível substancial, no nível ontológico. Desde sempre já se é uma pessoa e até a morte continua sendo pessoa. Então, esse conceito de dignidade do ponto de vista ontológico e substancial, é claro que é uma conquista do cristianismo para a civilização universal a partir da tradição estoica e da tradição judaico, obviamente. A ideia de um só Deus, que é o Criador e cuja criatura criada à sua imagem e semelhança compartilha com ele a capacidade de razão moral, foi o núcleo de irradiação filosófica deste princípio. Por isso que se fala de pessoa humana. Isso é muito importante de ser dito. Se a nossa Constituição prevê no terceiro inciso do seu primeiro artigo como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana, é porque não há só pessoas humanas. Há pessoas angélicas e há pessoas divinas. Infinitas pessoas angélicas e 3 pessoas divinas. Então, que compartilham conosco, nós compartilhamos com elas e, sobretudo, com as pessoas divinas, a nossa capacidade de autodeterminação moral e a nossa capacidade de amor, de viver em comunhão e de viver em intelecção, compreensão do mundo e de autodeterminação do nosso comportamento moral, que para nós significa basicamente a nossa capacidade de modular as nossas ações. Nós não somos determinados por um influxo causal, material do nosso corpo, da nossa sociedade, da nossa economia. Então, o conceito de pessoa humana pressupõe uma filosofia da liberdade que exclui o determinismo e que exclui todo o utilitarismo de tornar a sua dignidade um meio para atingir qualquer outro fim. E o estoicismo foi muito importante para isso, do ponto de vista da história das ideias, e o Império Romano foi muito importante do ponto de vista das história das ideias, e particularmente o estoicismo romano foi muito importante para isso. Por quê? A noção de dignidade, do ponto de vista jurídico inicial, estava ligado à dotação social de um título
que se conquista e que eventualmente se perde e que se compra. Por exemplo, eu poderia comprar o direito de cidadania. Então, digamos que eu queira ser cidadão norte-americano. Eventualmente, eu posso abrir um negócio. Se eu sou um milionário, eu posso abrir um posto de gasolina. Se eu for um sheik árabe, eu posso conseguir, eventualmente, cidadania americana se eu provar, se eu cumprir os requisitos jurídicos, legais dos Estados Unidos da América para me tornar um cidadão americano. Então, dignidade no sentido jurídico está ligado à capacidade de ação numa sociedade, reconhecida pela seara pública. E é um título que compreende direitos e deveres. Então, o direito ao voto, por exemplo, é a dignidade do cidadão capaz de manifestar a sua opinião política, que no Brasil, até os 16, não é possível. E que entre 16 e 18 é facultativo. E que a partir de 70 volta a ser facultativo. E que é obrigatório entre 18 e 70, segundo a Constituição Federal. Então, dignidade no sentido jurídico está ligado à ação de um ato específico. E é representável numa dinâmica de ator e autor. E aí volta a etimologia da máscara no significado dramatúrgico e da representação. Então a gente tem pelo menos 3 significados de pessoa. O significado jurídico, o significado dramatúrgico ou teatral e o significado ontológico, substancial ou moral, sendo este último que nos interessa. E como nós percebemos um debate muito grande acerca disso, muitas vezes se confundem esses conceitos. E se considera a pessoa apenas aquela capaz de atuar efetivamente. Por exemplo, pessoa apenas quem é capaz de, na prática ou em ato, atualizar as suas potências morais e racionais. Sendo que a atualização ou a capacidade imediata não é o que explicita, o que evidencia a dignidade da pessoa humana. É a sua própria natureza humana. Então, a pessoa humana é digna por ser quem ela é, por ser quem ela é. E não por atualizar tudo o que ela pode vir a ser, dadas todas as condições ideais para a consecução plena da sua eudaimonia, da sua felicidade, do seu florescimento máximo. Isso quer dizer que toda eugenia e toda eutanasia, isto é, todo estabelecimento de critérios de uma boa vida e de uma boa morte aviltam a pessoa humana. Porque quaisquer que sejam esses critérios, eles são excludentes. Isso eu aprendi com o professor Sandro, numa palestra aqui na UFPA em 2014. Todos os critérios vão excluir alguém. Pode ser uma minoria muito ínfima, não interessa. E pode ser uma quantidade de pessoas muito grande. Por exemplo, e eu disse que esse aqui é um argumento muito importante. Adolf Hitler, em 1939, no dia 1º de setembro, no seu decreto Action T4, autorizou médicos e psiquiatras a promoverem a morte misericordiosa de doentes incuráveis, deficientes mentais e físicos, bem como de idosos senis. E com este ato, em torno de 200.000 pessoas foram mortas. 200.000 pessoas foram mortas. E vejam a palavra misericórdia. Este ato foi legítimo? Este ato foi justo? Bem, sendo perpetrado por um genocida, um dos piores genocidas da história humana, a gente tende a considerar de imediato que não. Mas e quando essas políticas eugenistas e eutanasistas são praticadas por sociedades ditas democráticas, ditas liberais, ditas inclusivas, defensoras da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos?
E quando se pretende abortar fetos anencéfalos, fetos microcéfalos? E quando se pretende abortar embriões ou fetos que se sabem ter síndrome de Down? Ou pacientes com morte cerebral, ou com... É a mesma coisa que Hitler fez. Esta é uma política nazista eugenista. E cujos critérios e cujas justificativas são utilitaristas, são filantrópicas, são altruístas. Então a gente precisa tentar e ter um debate desapaixonado, e por isso a filosofia ajuda muito. Um debate claro, coerente, identificando quais são os pressupostos morais e principalmente os pressupostos antropológicos que fundamentam as nossas políticas públicas, as nossas... Porque vejam, todos os atos de exclusão são pautados na negação da personalidade moral e jurídica das pessoas. O caso de Aristóteles é muito claro para justificar a escravidão e muito absurdo vindo de um gênio, que certas pessoas, certos seres humanos não teriam alma, né? Então você tinha a escravidão, por exemplo, por dívida, e você tinha a escravidão, por exemplo, por conquista política. A pessoa não era naturalmente escrava. Vocês sabem que Platão foi escravizado, por exemplo. E depois ele foi comprado por outra pessoa, depois ele pôde continuar. Epiteto, um filósofo estoico, epicurista, foi escravizado. E é engraçado aqui, só um parêntese, porque perguntaram a Epiteto: você aí, escravo, o que você é capaz de fazer? Qual é a sua contribuição pra gente? Ele falou: eu posso lhe ensinar a ser livre. E aí ele se tornou professor e mestre de toda a cidade, e essa era a função dele como escravo. Era o escravo que alforriava interiormente as pessoas. E para Aristóteles, além desses que se tornam escravos e podem deixar de ser escravos, eles perdem a sua liberdade, se tornam coisas. E essa distinção, que é kantiana, naturalmente todo mundo lembra da distinção kantiana, que pessoa é o quem e não o que. Pessoa é jamais um meio para outro fim, mas sempre um fim em si mesmo, porque cada pessoa é capaz de estabelecer os seus próprios fins. E se eu sou capaz de estabelecer os meus fins autonomamente, pela minha faculdade racional, eu não posso ser um meio para outrem. Eu posso cooperar com fins comuns. Esse é o fundamento da polis, esse é o fundamento da sociedade civil organizada. É a cooperação para o bem comum. Mas desde que o fim comum seja também meu. Isso, inclusive, é um fundamento da democracia. Todos somos coautores, todos somos copartícipes de uma mesma finalidade comum, de paz, de harmonia, de ordem, né? E por isso nós não somos coisas. Bem, eu não estou citando aqui os filósofos, mas tem um grande, que é o Spemann, Robert Spemann, que me parece ser o filósofo que mais profundamente encarou esse problema do ponto de vista filosófico, cuja obra é necessária de ser lida. Pessoas, a diferença entre algo e alguém. Esse livro tem tradução agora pela editora Unicinos. E o alemão não é nada fácil, é uma leitura um pouco truncada, mas tem a tradução que pode ser lida. E é basicamente essa a diferença. Um algo é um meio, porque não tem uma finalidade própria e não pode mudar de finalidade. Ele está submetido a um fluxo causal. Ele é sempre um efeito. E se ele for causa, ele é uma causa derivada de uma causa anterior a ele. Ele é só um dominó numa cadeia de dominós que se entrechocam e que seguem um fluxo. Tá? E por isso eles não têm dignidade. As coisas não têm dignidade. As pessoas têm dignidade. Elas são agentes morais. Então, como vocês sabem, a definição canônica vem de Boécio, filósofo do século V para VI depois de Cristo, da substância racional de natureza individual. E foi essa a definição que Santo Tomás de Aquino articulou para o seu tratado teológico e antropológico.
E vejam que a dimensão racional, repito, não precisa estar em ato. A capacidade de Robert P. George dar esse exemplo com base no Finnish. Se eu digo que eu tenho a capacidade de falar russo, por exemplo, ou mandarim, por exemplo, eu estou emitindo um juízo objetivo e verdadeiro. Embora esta capacidade não esteja sendo atualizada agora, e talvez não venha a ser atualizada. Eu tenho a capacidade, em tese, eu tenho a potência de falar russo ou mandarim, mas não estou estudando essas línguas e talvez não venha a aprendê-las. Não tem problema, eu continuo capaz de falá-las, porque isso pertence à minha capacidade. Tá? Então, a dimensão substancial é exatamente a dimensão conceitual, mesmo que não venha a ser atualizada. E vejam que ato e potência são conceitos metafísicos importantes aqui, principalmente para afirmar a vida desde a concepção. É muito comum se dizer que o embrião, o concepto, o nascituro, é uma vida em potência. Esse é um erro filosófico monstruoso. Esse é um erro de quem nunca leu nenhuma linha da metafísica de Aristóteles e que realmente não entendeu do que se tratam os conceitos. É claro que o concepto ele é uma vida em ato, passando pela série de acidentes que consubstanciam as suas potências. Mas não é uma vida em potencial, porque se fosse uma vida em potencial, precisaria mudar de substância. E isso não acontece. E vejam que esse argumento metafísico, ele tem comprovação empírica pela embriologia. E isso é muito fascinante da bioética, essa interdisciplinariedade. Porque quando a gente vai falar de outras questões, vou dar um exemplo de uma questão difícil, que eu também enfrento, e polêmica, a sexualidade. Você não tem na sexualidade uma comprovação empírica tão objetiva como você tem acerca da natureza viva do embrião. É muito bruto dizer que a sexualidade diz respeito à procriação e que os órgãos genitais masculino e feminino devem se encontrar no coito para configurar a sexualidade. A sexualidade não é só isso. Naturalmente que não é só isso. A sexualidade é um complexo psicológico, sociológico do erotismo humano, que não se reduz à genitália. Exatamente porque nós somos pessoas humanas livres. Então, quando a gente trata de uma questão filosófica e difícil como essa, a gente tem que estar muito bem informado das datas, dos conteúdos cientificamente descritos pelas ciências descritivas. No caso da vida, nós temos uma embriologia de ponta que só avança com as décadas, e quanto mais avança, mais comprova a vida embrionária, a vida intrauterina. E o conjunto, vejam, quando a gente lê assim os primeiros 2 dias do embrião, é uma coisa assim de ficar completamente estupefato. Se aquele ser não está vivo, eu que não estou vivo. Aquele ser tem mais fluxos, tem uma dinâmica, uma riqueza, ele se multiplica, ele vibra, ele responde, ele se mexe. Ele tem uma causa intrínseca de movimento, ele tem uma causa intrínseca, ele tem uma inteligibilidade própria, ele tem um código genético próprio, ele tem um conjunto de funções a serem desenvolvidas próprias da sua fase de vida. Como eu também tenho um conjunto de respostas próprias da minha fase de vida. Como um adolescente, como uma criança, como um feto, como um idoso. E todo ato, todo ser se atualiza mediante acidentes. O que significa isso? O que nos distingue, o princípio da individuação, é exatamente os acidentes que acompanham a substância. Nós temos a mesma substância. É bonito quando
para um filósofo ver quando vê uma palavra da filosofia sendo usada no senso comum. E o senso comum fala de ser humano. E a gente está no meio de um debate moral e a pessoa fala, é o ser humano. Isso é algo da natureza humana. A gente pode ver isso numa fila de ônibus. Eu acho que é da natureza humana querer furar a fila. Ou então, olha como é que é o ser humano que fura a fila. E eu falo, puxa, isso é filosofia. E pertence ao ser humano furar a fila? Não, isso é uma corrupção da natureza humana. São os acidentes culturais, sociais, que impedem o desenvolvimento pleno e saudável de uma faculdade humana. Qual seja a da racionalidade, a da razoabilidade prática, a de obedecer à vez. E, ao mesmo tempo, a mesma razoabilidade prática prevê uma exceção. Caso alguém esteja num estado emergencial, é claro que pode e deve furar a fila. Isso é razoável, isso você pode justificar pela regra de ouro, que está em São Mateus 12:7, que está em todas as tradições filosóficas, seja na forma de ouro ou de prata, né? Seja não fazer com ninguém o que não gostaria que fizesse conosco, regra de prata, ou fazer com os outros que nós gostaríamos que fosse feito conosco, regra de ouro. Seja o imperativo categórico de Kant, seja uma série de justificativas filosóficas que nós poderíamos dar para não furar a fila e para furá-la em caso de exceção. E quando a gente contraria isso, a gente percebe que é uma corrupção. Então, os acidentes são o conjunto de determinações particulares que nos distingue. Então, a vida é una e substancialmente a mesma em todas as suas fases, sendo que os acidentes permitem uma distinção dos momentos e das situações necessárias para sua entelequeia, para sua determinação. Então, a dignidade humana, sendo essencial, independente dos acidentes, sendo natural, não se conquista nem se perde, sendo universal, porque não é atribuída jurídica ou politicamente, absoluta, não sendo relativa a nada. Vejam, da mesma forma que a gente afirma que a dignidade humana é absoluta, a gente afirma que a dignidade social é relativa. Então hoje eu estou aqui na Universidade Federal do Pará, portanto estava fechado. E me disseram, você não pode entrar. Eu falei, eu sou professor. Ah, então, pois não, o senhor pode entrar. Eu tenho a dignidade de entrar nesta Universidade Federal do Pará. Outro cidadão não tem. Ah, mas é desigual. Claro que é desigual. Eu também não posso entrar na sua casa. Eu não sou digno para entrar na sua casa. Porque eu não sou proprietário desse imóvel. Então, o resto da dignidade a dignidade social, a dignidade jurídica, ela é relativa aos títulos, aos reconhecimentos, aos méritos. Veja que uma noção tão simples como essa é reconquistada com toda força na filosofia política liberal de um John Rawls, por exemplo. E aí diz que todas as letras, que a pessoa humana, a personalidade humana não depende de nenhuma dotação, de nenhuma atribuição. E este mesmo autor cai na contradição de dizer que os fetos não são pessoas humanas. E aí vem o problema que eu queria trazer para vocês da compreensão do direito que está em jogo aqui, e faço isso com toda tranquilidade, sabendo que você, sucedido por uma palestra do Sandro, que é quem me ensina isso, quem pensa profundamente sobre isso, a concepção de direito subjetivo que a gente tem hoje em dia, como associado à propriedade, ao domínio. E o tipo de negação do direito à vida desde a concepção normalmente se dá como propriedade sobre o próprio corpo, ou sobre a própria vida, ou sobre as decisões do que acontece no nosso interior, no caso das mulheres, dentro de si. Tá? E eu queria me valer aqui de um autor chamado Viola, Francesco Viola, que foi o próprio Sandro que me apresentou, num artigo muito bom. Eu posso passar para vocês, colocar aí no grupo e depois debater. Eu passo o plano da palestra para vocês depois, se ajudar. E esse texto, a pessoa humana em perspectiva histórica, ele diz exatamente que há 3 etapas básicas desse conceito, né?
A primeira etapa, quando o realismo clássico se voltava à natureza das coisas. E é muito curioso isso, eu falei dos romanos, dos estoicos e dos cristãos, porque para os romanos e para os gregos também havia uma natureza das coisas que era uma espécie de ordem social consolidada. Era um tipo de justificação que naturalizava uma certa ordem social, por exemplo, escravocrata e patriarcal. Por exemplo, é a natureza das coisas que as mulheres obedeçam aos maridos, necessariamente. É da natureza das coisas que as mulheres não tenham capacidade racional de deliberar na polis. Elas jamais serão cidadãs. É da natureza das coisas que certas etnias sejam escravizadas. Então, obviamente que essa justificativa está errada. É da natureza das coisas que os romanos conquistem o mundo. Está inscrita na natureza das coisas. Essa dominância universal do Império Romano. Mas havia pelo menos uma, e é claro que é ideológica, essa justificativa, mas havia a ideia de que nós não podemos mudar certas coisas. Que certas coisas estão de fato inscritas. A filosofia vai tentar depurar e purificar essas ideologias naturalistas, que naturalizam injustiças, que naturalizam desigualdades, que naturalizam discriminações, para tentar afirmar uma dignidade inscrita na natureza das coisas, seja da lei natural, seja da lei divina, sendo ambas participantes da racionalidade da lei eterna do Criador, de Deus, para lembrar do modelo clássico das leis em Santo Tomás de Aquino, né? E havia mais duas outras leis, vocês lembram? As leis positivas, que também participam da lei natural e tem um campo de determinação próprio, e a lei da carne, aquela lei da concupiscência, que Santo Tomás põe entre parênteses e depois retoma para articular como um aspecto dificultador da afirmação da razão prática, da lei natural. Então, o que acontece com uma certa virada, e aqui o Sandro pode falar sobre isso se quiser, acho que cabe, é que com o surgimento da modernidade jurídica, a partir de Ockham, mas sobretudo com Grocio, o direito se torna uma potestas da pessoa, uma prerrogativa sua nas suas relações com as coisas e com os outros sujeitos. Então se afirma gradativamente um tipo de individualismo, de nominalismo e de voluntarismo em que o direito subjetivo de cada um é afirmado contra os outros, num modelo litigioso que vai culminar em Thomas Hobbes, de que os direitos são usados para a competição social. Então, eu tenho o direito ao aborto. Eu tenho o direito à eutanásia. Eu tenho o direito sobre uma liberdade pensada fora de uma pauta racional universal e uma individualidade pensada fora da comunidade. E esse modelo individualista rompe com o modelo personalista comunitário. Então, pessoa é racionalidade, liberdade, comunidade. Por isso que eu falei que razão e amor, logos e caritas, são duas estruturas antropológicas e teológicas, naturalmente, fundantes para a concepção de pessoa. Porque pessoa, e isso diz o professor Luiz Fernando Barzotto, é um ser em si, ou seja, ele é todo e não parte. Ele é um ser para si, autofinalizado, não pode ser meio, mas apenas fim, e por isso ele não pode ser meio de uma coletividade, e por isso os erros do coletivismo. Da mesma forma, os erros do individualismo. Por isso que o modo como o debate filosófico se configurou durante a Guerra Fria, entre o polo comunista, coletivista, soviético e o polo capitalista, liberal, americano, dá a entender que se nós não formos individualistas, nós seremos coletivistas. E são dois erros. A pessoa humana tem uma dignidade individual, independente das comunidades em que ela está inserida, independente da sociedade em que ela está inserida, mas interdependente dela. Independente do ponto de vista ontológico, mas sempre interdependente do ponto de vista exatamente da atualização daquelas capacidades. Por exemplo, o pré-natal nada é senão o tratamento médico, a atenção médica, desde a concepção, por intermédio da mãe, que nós recebemos quando embriões e fetos.
E é muito interessante. Eu tenho 3 filhos e 2 no céu. 2 foram antecipadamente, morreram na barriga. E quando a gente perdeu um bebê, a gente começou a investigar as causas. E quantos bebês a gente não perderia se não tivesse tratado, prevenido, cuidado? Eventualmente, aqueles 2 poderiam ter sido salvos. Por uma incurácia, por uma negligência, não dolosa, obviamente, mas culposa, talvez. Nossa, a gente poderia ter dignificado aquela vida garantindo os direitos fundamentais da saúde, do cuidado, que depende de uma ciência médica. Então, a pessoa ela é um ser em comum, ela é um ser para outrem. E por isso nós precisamos pronunciar a pessoa sempre na primeira pessoa do plural. A conjugação, o tempo verbal é a terceira pessoa do plural. É sempre um nós. É fácil nós pensarmos nós, o centro de bioética, nós a família, nós uma comunidade religiosa, eclesial, nós um grupo identificado, um grupo em que nós aderimos ou ao qual nós pertencemos a priori ou por uma afinidade própria. E muito difícil nós pronunciarmos o nós universal. Mas é isso que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fala, de uma família humana. E claro que com essa contexto de globalização, de unificação mercadológica e econômica do mundo, a gente deveria ter isso muito mais atento. Porque uma negação de direitos fundamentais da pessoa em qualquer parte do mundo fere a nossa dignidade também individual. Como se houvesse uma unidade muito profunda do gênero humano. Né? O que articula o conceito de dignidade com o conceito de fraternidade. Então, só para concluir rapidamente, nesse debate sobre os direitos humanos, os direitos fundamentais da pessoa humana, sendo a dignidade humana o fundamento dos direitos humanos, a gente precisa estabelecer qual é a natureza humana. E para concluir, eu tento frisar e sublinhar o que me parece ser a natureza humana, com 3 traços constitutivos, exatamente os traços que Aristóteles conseguiu estabelecer: a animalidade, a racionalidade e a sociabilidade. A animalidade significa que a nossa natureza é uma natureza de ser vivo. E por isso nós temos os direitos básicos da vida e a saúde. Direito a continuar vivo, vejam só, e que inclui o direito a nascer e de continuar vivo. O direito à saúde para... Oi? Já vou concluir. Posso concluir, Cássio? Um minutinho? Pode. Tá. Pode sim. Nós já sempre nascemos, e esse é um problema da bioética, da engenharia genética, mas nós já sempre nascemos de uma união entre 2 pessoas, entre o nosso pai e a nossa mãe. Ou seja, nós já estamos numa comunidade, então nós somos sociáveis por definição, por natureza. E isso nos dá um direito à família, à comunicação, à associação. Direitos políticos também, de participação, da gestão da nossa e da administração da nossa comunidade, o que pressupõe uma certa concepção já de democracia em nível antropológico e pessoal, e direitos ligados à nossa natureza racional, que são direitos de liberdade em geral, educação, direitos políticos e a religião. É bem interessante como Aristóteles, São Tomás de Aquino, Finis, eu mesmo nessa linha, pensamos sempre a religião não como um aspecto subhumano, irracional, menor. Muito pelo contrário. A religião está no topo das nossas indagações racionais sobre o sentido último da vida. Por isso que é um bem humano básico, nessa filosofia que eu estou apresentando para vocês, e por isso que dignifica a pessoa humana. Ora, é muito interessante, depois de 70 anos da religião proibida na União Soviética, quando cai o regime soviético, no mesmo ano, parece que a religião voltou a funcionar como se nunca tivesse sido interrompida. O que demonstra isso? É como se de repente os campos de futebol fossem abertos. Todo mundo ia jogar na hora. Isso faz parte. Você não consegue acabar com a religião do ser humano. Jamais. Você não consegue acabar com o jogo, com o bem humano básico.
Então, eu espero ter contribuído com essas reflexões, talvez um pouco básicas, como eu disse, mas os começos são sempre triviais e sempre que nós os esquecemos, nós nos confundimos, nós nos complexificamos desnecessariamente. Então, eu acho que essa é a concepção básica de pessoa humana como substância racional de natureza individual, que tem um valor intrínseco e não atribuído, e cuja natureza é animal, racional e social. Muito obrigado, amigos. Estou ansioso para ouvir os demais palestrantes.